E aí, gente, estou aqui com mais um Pet Vida Cast e agora vamos conversar com o Tiago Pedrosa. Ele que tem especialização em oftalmologia veterinária, trabalha exclusivamente atendendo os pets que têm necessidade de serem atendidos para os cuidados nos olhos. Antes de começar a entrevista com ele, eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Se ainda não se inscreveram no nosso YouTube, se inscreve lá. Pet Vida MCZ. Tem também o nosso Instagram para você acessar. Acessa lá as nossas redes sociais que com certeza você vai ter informações sobre muitos assuntos bacanas, conteúdos relevantes sobre direito animal, sobre especialidades médicas e muito mais. Gente, também tem dicas muito bacanas que eu mesma estou dando para vocês, que logo logo vocês vão ficar por dentro. Muito obrigada por você ter vindo aqui conversar conosco, Tiago. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto específico, que foi a especialização que você escolheu de oftalmologia veterinária. A primeira pergunta, né? O porquê de você ter escolhido essa especialidade? Deise, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje no podcast, que graças a Deus está crescendo de uma forma muito bonita. Verdade. E eu estou muito feliz por você. Parabéns, é um trabalho maravilhoso. E eu estou muito honrado de estar aqui hoje, né? Receber um convite tão bonito. Deise, oftalmologia veterinária foi uma situação muito interessante na minha vida. Hoje eu sou, além de fazer atendimentos, eu também sou professor do SESMAC e é uma questão que, como você pontuou hoje, é muito presente, né? Tanto a oftalmologia quanto vamos dizer assim, para os próprios alunos, desde que acho que esse podcast vai servir também para aquelas pessoas que também estão começando na área de medicina veterinária, os tutores, né? Que às vezes não têm muita informação. Bom, a oftalmologia veterinária surgiu como uma parte da minha vida de uma oportunidade, vamos dizer assim. Eu tenho um espírito um pouco empreendedor e vi no mercado de trabalho uma carência, na verdade. Eu vi uma necessidade dos tutores, né, buscarem um serviço de especialidade, um serviço de oftalmologia veterinária e não tinha alguém para dar esse suporte. Havia essa demanda, mas não tinha especialista aqui, né, na nossa terra. Acho que é a via empreendedora, né, que vai aflorando na gente. Então eu vi essa necessidade por conta dos pacientes e por conta dos tutores, mas não vi o serviço ofertado. Então eu vi... Rapidinho, e as pessoas quando queriam ser atendidas iam para fora, né? Geralmente Recife, corre para Recife, aí você, eu acho que eu vou enveredar por esse caminho, interessante. Tem demanda e não tem o especialista, e aí o que é que você fez? Então eu vi essa oportunidade, comecei a me aproximar de pessoas, né? Como você mesmo falou, em Recife, comecei a ver o mercado. E eu falei, nossa, é aqui que eu posso encaixar meu mercado de trabalho. Sim. Foi por onde eu comecei. A gente começou a fazer especialização, mestrado, hoje estou no doutorado. Que e como maravilha. Eu falei, inicialmente sou professor hoje do SESMAC. Doutorando, é? Doutorando, desde oftalmologia. Que massa. Lá na Unesp, lá em São Paulo. Uhum. Graças a Deus a gente tem crescido bastante, né? Fazendo um trabalho de excelência, buscando a excelência sempre, para justamente a gente poder dar tanto tranquilidade para os tutores, quanto qualidade de vida para os pets. E aí você escolheu esse caminho, veio empreendedor, enfim. Você hoje tem o seu negócio, né? E aí, além de você, tem outros médicos especialistas também. Mas vamos focar em você. A gente sabe que existe uma demanda, os tutores de Lhasa, de Pug, de Chihuahua. Na verdade, além desses, né, que a gente sabe, quais são os que mais têm demanda, assim, que chegam até você pedindo ajuda, pedindo orientação, consulta, porque hoje você aqui é uma referência nessa especialidade. E imagino que a demanda tenha sido, assim, crescente. Isso, graças a Deus a gente tem feito um trabalho de excelência, né? A demanda está aumentando bastante. Existem várias especialidades hoje na veterinária, por exemplo, lá nós trabalhamos hoje já com 19 especialistas. É a Neve, né? É a Neve. A Neve é o núcleo de especialidades veterinárias. Nós temos já hoje, tenho quase certeza, são 19, é muito grande, né? É uma infinidade. É o mundo, Deise. E oftalmologia veterinária, na verdade, é uma área muito interessante, Deise, porque é uma coisa, vamos dizer assim, é um sinal clínico muito fácil da gente perceber quanto tutor. A gente percebe que existe alguma coisa errada, a gente pode não ter a técnica, né? A gente não pode ter a capacidade de identificar o que é que está de errado, mas a gente consegue perceber. Então eu falaria para você que, de uma certa forma, né, todas as raças elas podem ser acometidas com um problema oftálmico. Uns mais, outros menos, uns mais, outros menos. Mas aproveitando sua oportunidade da sua pergunta, os que mais são acometidos são aqueles
que tem o narizinho mais curto, que a gente chama de braquicefálicos. Os braquicefálicos, por ter justamente um olhinho que é mais exposto, um olho um pouco mais anterior, eles consequentemente têm mais problemas oftálmicos. Ficam mais expostos, na verdade. Exatamente, Daisy. E na nossa região, no Nordeste principalmente, que é uma região muito quente, muito ventilada, um olho mais exposto, justamente uma das principais patologias, Daisy, é o olho seco. De uma forma muito simples. O olho seco, que é o nome do diagnóstico, é a ceratocojuntivite seca, ela normalmente são acometidos. E é muito interessante, Daisy, que as pessoas falam bem assim, nossa, doutor, eu tenho um animal, ele tem um olhinho mais exposto, ele é normal remelar. Vou dar só um exemplo. Daisy, ele pode ser comum ter remela, que é a secreção ocular. Mas não é normal. Isso é um ponto muito importante trazer aqui hoje para, né, os espectadores, porque muitas vezes a gente vê acontecendo em muitos animais e um podcast como esse é tão elucidativo, né? É tão bom para poder levar informação para os tutores. Porque uma coisa comum não necessariamente é normal. Uma secreção ocular, aquele animal que tem bastante remela, excessiva, por exemplo, né? normalmente é aquela um pouco mais excessiva, é como se ele estivesse falando para a gente, Daisy, tem alguma coisa errada. É um aviso. Exatamente. Ele está ali falando para a gente, preciso de ajuda. Então é uma boa oportunidade da gente começar a pensar nas especialidades. Não falo só da oftalmologia, né? Apesar de ser o foco hoje da nossa entrevista. Mas eu falo no geral, porque infelizmente, como eles não têm a capacidade de se comunicar como se fosse um paciente, um médico humano falando com o seu paciente, são sinais clínicos que se tornam um pouco mais fácil. A gente poderia ser até uma pergunta, né, dos nossos espectadores. Doutor, como é que eu posso saber que meu animal tem um problema no olhinho, né? Um problema oftálmico? Eu vou tentar dizer alguns sinais clínicos, Daisy. Seria uma pergunta? Não, na verdade, só para acrescentar o que você está falando aí, tem alguns animais, assim, que eles, eu vou falar como leiga, tá? Claro. Eles lacrimejam além do normal, né? Perfeito. Tipo assim, fica sempre úmida aqui essa região. Muito bom. Pode ser até comum, mas não é normal. Então fala um pouquinho sobre isso, porque tem muitos animais que acabam passando por essa situação e a gente não entende por quê. Daisy, aproveitando, daqui a pouquinho eu falo dos sinais clínicos que são mais comuns, mas vou aproveitar a sua pergunta. Daisy, você já ouviu falar da lágrima ácida? Né? Que as pessoas da lágrima ácida, falam, sim. Né? Daisy, interessante pontuar com você, a lágrima ácida ela não existe, né? Porque se a lágrima fosse ácida, ela teria um pH mais baixo e, consequentemente, causaria lesões, tanto na pele quanto na mucosa ocular. Então, o pH da lágrima ele é o mais próximo possível do neutro. A gente não altera o pH da lágrima. O que acontece, consequentemente, é que, normalmente, esses pacientes tem alguma alteração ocular que causa uma irritação. Sabe quando cai uma areinha no olho, cai algum pelo, cai alguma coisa que a gente começa a lacrimejar? Então a gente tem um estímulo da glândula lacrimal para tentar expulsar aquele corpo estranho. Então o primeiro ponto que pode estar acontecendo é um aumento da produção lacrimal. Primeira coisa. Segundo, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu com algumas pessoas, de colocarem um colírio no olho e sentir o gostinho na boca. Já. Existe um ducto de drenagem da órbita para a boca chamado ducto nasolacrimal. Nos cães ele vai principalmente para a pontinha do nariz. E alguns animais, principalmente aqueles braquicefálicos que tem o narizinho mais curto, não drena corretamente. Então imagina como se fosse uma piscina que você estivesse colocando água e o ducto de drenagem estivesse obstruído. Obviamente ela vai transbordar. Então lacrimeja, Daisy. Então o lacrimejamento pode acontecer ou porque está produzindo muita lágrima ou porque a lágrima que a gente ainda não está sendo drenada. Uma curiosidade. Claro. Eu tenho a Mona Lisa, que é uma chihuahua. Ela tem uns olhinhos meio, né, para fora, expostos. Então assim, eu percebi já que todas as vezes que ela fica sob efeito de estresse, por exemplo, eu saio e demora a voltar, ou ela tá num ambiente que tem muita gente, um ambiente que é fora da casa dela, de repente ela começa a soltar algumas lágrimas. O que motiva isso? É porque ela tá sob efeito de estresse? Pode ser, Deise. Às vezes o estresse, às vezes mais vento, né? Alguma coisa que está acontecendo naquele ambiente. É muito difícil falar para você, mas normalmente o que acontece é um aumento da produção de lágrima. Ou se não, essa drenagem, né? Que por alguns dias vem se acumulando. Isso acontece tanto em cães quanto em gatos, né? Porque a gente termina às vezes focando nos cães, Exato. Né? Mas não esqueçam, por favor, também que existem gatos e os gatos braquicefálicos, como persa, né? E alguns a percepção é maior quando ele é branco, né? Que você vê que fica aqui uma mancha. É aquele pelinho mais claro, né? Que fica aquela mancha mais amarrona, enegrecida, né?
Justamente. E algumas pessoas até me perguntam, Deise, falam assim, doutor, já ouvi falar que tem rações que melhoram a lágrima ácida. Olha só que interessante, Deise. A ração ela não melhora, mas existe esse pigmento que cai juntamente com a lágrima que pigmenta a pele. Ele, na verdade, pigmento da ração? Da ração, Deise, você acredita? Olha só, e esse mesmo pigmento, ele sai na lágrima e sai na saliva. Que inclusive, não sei se você já viu, alguns animais que têm o hábito de lamber as patinhas, Sim. que fica também manchada. É justamente esse pigmento chamado lactoferrina. A lactoferrina, ela sai, tá na ração e ela sai também, tanto na lágrima quanto na saliva. É por isso que quando a gente modifica, às vezes, a ração, algumas rações têm esse pigmento de menor concentração e, consequentemente, pigmenta menos a pele. Obviamente, a gente acha que melhorou a lágrima ácida, mas a lágrima ácida ela não existe, né? Como a gente falou. Olha, tá vendo aí? Não existe lágrima ácida. Então, o que existe é uma obstrução, normalmente, do ducto nasolacrimal, junto com a pigmentação desse pelo que está vindo oriundo da ração. Tá, eu tinha cortado você e você estava falando sobre questões clínicas, os fatores clínicos. Volta aí nesse assunto porque a gente também está curioso para saber. Vamos tocar. Gente, é muito interessante compartilhar com vocês que alguns tutores me perguntam assim, doutor, como é que eu vou saber que meu animal está com alguma alteração oftálmica, né? Porque, obviamente, eu entendo que às vezes as pessoas, eu falo do ponto de vista de não ter o conhecimento científico. Obviamente, se eu fosse falar de qualquer outra área, inclusive, né? De, sei lá, de neurologia, de cardiologia, não é a minha área, né? Então, falando de oftalmologia, eu vou falar para vocês que a forma mais fácil da gente perceber são 5 sinais clínicos que eu queria separar. Um olho vermelho, né? Aquele olho que a gente vê, que normalmente a gente chama de conjuntivite. Sim, sim. Um olho vermelho, secreção ocular, que a gente já falou hoje, lacrimejamento. Você já viu o que a gente chama de blefarospasmos, um deles é como se ele estivesse fechando o olhinho. Ele está mostrando que está sentindo dor. Ou até mesmo, o último sinal clínico um pouco mais fácil é quando você percebe que ele começa a trombar nos objetos. Você joga um objeto e ele não consegue ver. De repente, assim, ele até fica com a patinha coçando, né? Isso. É porque de alguma forma está irritando. Perfeito, excelente. Ele passa tanto a patinha quanto passando o rosto em imóveis, né? Exatamente, às vezes no sofá, esfregando. no tapete. Então isso é uma forma clínica, gente, muito fácil de poder compartilhar com vocês. É como se ele estivesse falando, pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada nos meus olhos e eu estou precisando de ajuda. Muitas vezes, Deise, a gente consegue até esperar alguns dias, mas eu queria aproveitar a oportunidade de falar para você. A dor, né? Quando me perguntam assim, doutor, como é que eu sei que é um quadro de emergência oftálmica? É dor, Deise. Dor, quando eu já senti dor, infelizmente. E dor a gente não quer esperar pro dia seguinte. Não mesmo. Dor a gente tem que resolver hoje. Então, o que é uma emergência oftálmica de uma forma muito simples da gente poder perceber em casa? É dor. Fechando o olhinho, tá coçando, diminuir a alimentação. Já é o ápice, né? O fechar do olho já é o ápice, digamos assim. Exatamente. Porque assim, às vezes, Tiago, a gente só vê uma manchinha vermelha simples. É porque de repente tá no início da irritação. Mas quando o animal acaba fechando o olho e você vê muito umedecido, de repente, muita remela, digamos assim, aí é o sinal que já tá num estágio avançado o problema, né? Sim. Quando você começa a perceber que ele está com dificuldade de visão, né, começa a mudar o seu comportamento. Já vi relatos de pessoas que falam para mim, ou que ele ficou muito quieto, ou que ele ficou muito agressivo. Mas você percebe uma mudança de comportamento do animal. E você, como uma linda tutora, né, que gosta de animais, você vai perceber que, tipo, ele vai mudar o comportamento. Em caso você percebe e fala bem assim, só, Tiago, ele tem alguma coisa diferente. Se normalmente o meu cão tá lá, de boa, comportado, de repente ele fica agitado, correndo de um lado pro outro, esfregando a cabeça nos lugares, no sofá, na mesa, em outros lugares, a gente tem que perceber, né, e olhar. Na verdade, eu sempre, Tiago, olho meus animais, assim, em detalhes. O olho, o nariz, a orelha, as partes íntimas, eu olho tudo. Eu sou uma mãe que fiscaliza a todo momento. Então, assim, os olhos é algo que tá tão, assim, exposto que a gente não tem como não observar. Agora, assim, outro assunto que eu queria falar com você, que é dentro desse assunto de oftalmologia veterinária, é sobre catarata. A gente sabe que quando os animais estão mais idosos, a possibilidade dele ter catarata é gigantesca. Mas nos filhotes, eles também podem ter catarata ou mais com o decorrer da idade, com a velhice? Deise, excelente pergunta. Gente, para cães, principalmente, a catarata tem uma fisiologia um pouco diferente. Deise, é normal de um cão filhote, olha só que coisa interessante,
ter catarata. Caramba, tá vendo? A catarata, normalmente ela é juvenil nos cães, não senil como é igual do ser humano. Imagina que um cão ele vai viver ali 15, 17 anos, por exemplo. O ser humano ele vive 80. Exato. Né? Então assim, eu falaria para você que eu acredito, existem alguns estudos que mostram que se o cão tivesse uma expectativa de vida maior, consequentemente ele iria desenvolver a catarata senil. Mas o que é mais comum que eu posso perceber é a catarata juvenil. Na minha mente, eu pensei que era similar do ser humano, pra você ver, né? Pois é. Então, assim, é vivendo e aprendendo. E aí o Tiago tá aqui pra esclarecer. Agora, catarata nos filhotes, me conta. Daisy. E catarata, eu vou falar para você que é a causa clínica, né, mais comum de cegueira reversível do mundo, tanto em humanos quanto em veterinários. Hoje eu opero catarata, a gente faz cirurgia de catarata. A catarata, para os que já ouviram falar e não entendem, a catarata na verdade é uma opacidade da lente natural do olho, onde a gente pega essa lente natural e substitui pela uma lente artificial. Isso basicamente é a cirurgia de catarata. E a substituição, é? Pois é, a gente faz a cirurgia inclusive com os mesmos equipamentos que a gente faz ser humano. Eu falaria para vocês que o olho do cão ele é muito semelhante ao olho do ser humano. Então, muitos dos artifícios que nós temos na medicina humana, nós trazemos para a medicina veterinária. E graças a Deus, com o crescimento das especialidades, nós temos equipamentos excelentes, eu vou falar. O meu mesmo equipamento que eu opero catarata, eu comprei ele recentemente de um médico humano que, na verdade, ele estava se mudando para outro estado. Então, são equipamentos maravilhosos hoje, com uma tecnologia muito boa. Peraí, curiosidade agora. Tá. O médico de humanos vendeu para você um equipamento que pode ser usado, que está sendo usado para... Estava sendo usado. É um equipamento de ponta, eu falaria para você que é um custo altíssimo esses equipamentos, que a gente pode utilizar e trazer para a realidade da medicina veterinária. Interessante. E é justamente aí que entra o X da questão. Na hora que a gente começa as especialidades veterinárias, é quando a gente começa a focar num único mercado. Eu vou falar para você que eu trabalho todos os dias de segunda a sábado e eu trabalho exclusivamente com oftalmologia veterinária. Então, e todos os dias você tem pacientes a serem atendidos? E todos os dias nós atendemos Caramba. pacientes. Então, quando a gente começa a focar o grande X da questão, Deise, eu acho que trago para você hoje, que eu acho interessante que eu não vou falar só da veterinária, mas eu vou falar como um todo. O grande ponto interessante é que é aquela pessoa que faz unicamente um único serviço, vamos dizer assim, a gente consegue agregar, vamos dizer assim, uma experiência profissional. Então, se eu faço todo dia trabalho com olho, obviamente que a experiência, né, a casuística, né, a gente vai aperfeiçoando. E quando a gente consegue atrelar isso com bons equipamentos, tanto no consultório quanto na cirurgia, a gente tem excelentes resultados. Eu falaria para você hoje que a cirurgia de catarata a gente tem um excelente sucesso. Para falar a verdade, é a cirurgia que mais me emociona, Daisy, porque na verdade você tem a oportunidade de receber um paciente cego, você entrega ele enxergando, muitas vezes ali com 12 tutor, horas. Hein? Não, muitas vezes, Daisy, é interessante que a gente se emociona. E olha que é uma casuística grande, né, que a gente opera com grande incidência, mas imagina você tem uma coisa que, um serzinho, como vamos brincar assim, né, um ser de Deus, que você ama e de uma hora para outra ele perde a capacidade de enxergar. Consequentemente, ele começa a não interagir com a família, você fica angustiado. Fica deprimido, fica quieto demais, E você imagina, Daisy, você chegar numa clínica veterinária, de manhã, vamos supor, hoje, sei lá, vou dar um exemplo da semana, uma segunda-feira qualquer. Você chega numa segunda-feira e pega ele na terça-feira no dia seguinte enxergando. Nossa, a emoção de todo mundo que está envolvido. A tua, dos tutores. Daisy, eu falo pra você que a tem clínica vídeo sobre isso? Você tem que gravar vídeo sobre isso. Tipo, preciso. O antes e o depois. Não é? É impressionante, porque isso, assim, de fato, como você tá mencionando, é emocionante. Se pra você, como médico que tá revertendo essa situação, né? Tá mudando a vida desse pet e da família dele, emociona, imagina isso pros tutores. Então, tem que ter um vídeo antes e depois, né? O antes, como era o ambiente dele em casa, e o depois, né? Após essa transformação, após esse procedimento cirúrgico, o que isso trará de benefícios tanto para o pet quanto para a família. E você, né, esse resultado incrível que você causa na vida das pessoas. Daisy, é muito interessante porque às vezes a gente não tem noção da quantidade que é uma equipe. Um dia desse eu fiz um vídeo desse que você é maravilhosa nessa questão, né, de montar vídeos, essas coisas. A gente montou um vídeo... Só abrindo parêntese, quem é bom em montagem de vídeo e edição é o nosso Riscliffe. Eu só entro com a imagem, com as falas, mas ele em edição é perfeito. Eu preciso
precisava rasgar essa seda para ele, porque assim, é uma dupla maravilhosa que a gente, né, tá nos projetos aí, tanto esportivos quanto o PET, que tem sido maravilhoso, mas pode continuar. E eu montei um videozinho muito amador, né, sobre isso. Eu marquei, gente, nós tínhamos envolvido uma cirurgia de catarata entre exames cardiológicos, laboratório, equipe de internamento, anestesista, recepção. Eu marquei, se não me engano, foram 14 pessoas. É uma equipe enorme, linda lá no Neve, graças a Deus. Desde você, é muito interessante. Teve um paciente recentemente, na hora que eu fui dar alta, foi mais ou menos essa mesma situação. A gente recebeu o paciente no dia e liberou no dia seguinte. Normalmente a gente libera com 24 horas. Aí quando a gente foi liberar, ele estava enxergando, Daisy. A equipe chorou, né? Caraca, tem vídeo do pessoal chorando? O pessoal chorando não. Deveria, mas porque deveria, isso, né, causaria uma comoção ainda maior. Daisy, é muito emocionante. É porque, por exemplo, eu acho que é o ápice do seu trabalho, sabe? Por exemplo, pra você ter noção, foram 3 anos de capacitação para a cirurgia de catarata que eu fiz. Quando a gente começou a implementar o serviço aqui em Alagoas, que já faz algum tempo, né, tá crescendo gradativamente, tipo, você vê que todo aquele esforço que a gente busca, né, que é a gente do conhecimento, do aprender, exatamente, né? Estar mergulhado nos livros, né? Exatamente, daquele de você tentar praticar até você conseguir alcançar o resultado desejável. Gente, é maravilhoso, é lindo. Eu falo para você hoje como médico veterinário porque é uma coisa que depois de alguns anos, né, fazendo medicina veterinária, eu posso falar para você que alcancei, que foi a realização profissional. Então, quando você chega num nível que você... Eu percebo isso. E assim, é o brilho, né? Você fala de uma forma diferente, com emoção, com orgulho mesmo de si. E você ter orgulho de si mesmo em relação ao trabalho que você escolheu, não só o fato de você ser médico veterinário, mas você de se especializar mesmo em oftalmologia, é muito bacana, porque assim... isso só demonstra o quê? O seguinte, que além do profissional que você tem um envolvimento emocional. Então, assim, no final das contas, o financeiro é consequência de um excelente trabalho que está aliado ao bom profissional, ao estudo que ele fez, quanto à parte humanizada, né? Porque o profissional é isso. O bom profissional, ele além de trabalhar com ética, ele tem que ter a parte humanizada, tem que ter a ética, tem que ter todo o profissionalismo e você demonstra tudo isso. E isso é muito importante para um profissional. Isso traz o diferencial de cada profissional que escolhe a área, né? Que tem mais afinidade, digamos assim. Daisy, são relatos que a gente vai vendo, né, ao longo da nossa vida, que é muito bonito. Eu, desde já, eu agradeço o elogio. Mas, Daisy, olha só que coisa interessante. Tem coisas que vão acontecer na vida da gente que a gente vai colecionando momentos, né? Como a gente fala. Aconteceu uma vez na minha equipe também, ela falou bem assim, teve uma colaboradora, ela falou bem assim, Daisy, doutor, é muito bom trabalhar com o senhor, porque assim os clientes saem muito satisfeitos. É aquela coisa que a gente se envolve emocionalmente, né? Por conta que realmente a gente ama o que a gente faz e a gente conseguiu evoluir a um ponto que a gente entrega resultado. E é aquela Isso coisa... é muito bom, entregar um resultado 100% maravilhoso, assim, 100% assim, todos da equipe deram sua colaboração para fazer aquele, né, produto fim, digamos assim, aquele resultado dar certo. E a equipe confia no seu trabalho, né? Por exemplo, uma vez eu até chamei, só para compartilhar com vocês, que foi muito legal. Tem algumas experiências que são muito boas, que eu até falei com a equipe minha, né? Falou bem assim, doutor, se eu fosse operar o meu olho, eu queria que o senhor operasse. Então, assim, obviamente eu não vou operar uma pessoa porque eu não tenho autorização, né? Sim. Mas assim, Daisy, você tem uma equipe que ela confia no seu trabalho. E você também acreditar no trabalho da sua equipe também, porque tem isso, né? Além deles acreditarem em você, você acredita neles. Então, assim, a equipe está unida em prol do bem comum. E uma coisa que é maravilhosa hoje no empreendedorismo que eu aprendi junto com alguns colegas, que quando você consegue entregar um pouco mais do que o que o cliente espera, né? Você supera as expectativas do cliente, é onde existe o grande X da questão. Hoje lá no Neve, né? Normalmente nós temos uma equipe para que justamente a gente consiga entregar aquilo que supera as expectativas do cliente. E é onde entra a questão, é a satisfação, né? Que você vê o cliente ele feliz, o cliente com o paciente alcançando o resultado, indo para casa, fechando um ciclo, né? Exatamente. Que é o mais importante. Então é isso que eu acho que eu sempre levo, inclusive nas minhas aulas como professor. Eu acho que o grande X da questão é entregar o amor, né? Que eu acho que muitas vezes falta um pouquinho, né? A gente termina trabalhando muito no mecânico, vamos dizer assim,
E por mais que a gente esteja cansado, ou uma situação desgastante, se a gente parar e pensar que para aquele paciente é o primeiro do dia, que para aquele tutor é o primeiro do dia, então você entregar amor, entregar resultado, consequentemente eu vou falar o que você acabou de dizer inicialmente, que o dinheiro é consequência de tudo isso, né? Ele vem. E eu sou muito feliz, porque você vê o resultado nos pacientes, você vê brincando. Desde, não sei se isso já aconteceu com você. Tem clientes que chegam na minha sala com os animaizinhos, com os pets, eles vão correndo falar com você. Isso é... Massa demais. É como se fosse uma criança querendo abrir os braços para poder te abraçar. E agradecimento muitas vezes, né? Porque foi bem tratado, bem atendido, não foi aquela coisa, como você mesmo falou, mecânica. Tem uma humanização aí, lógico, precisa da ética, do profissionalismo, de atender bem, mas humanizar também é importante. É muito importante. Desde. E eu só tenho a agradecer a você por estar aqui, por mais uma vez atender o nosso pedido de conversar com o Pet Vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, Deise. Foi enorme. Maravilhosa a nossa conversa e é isso aí, gente. Olha, com certeza o Tiago Pedrosa, ele tem muitos outros relatos para dar, mas só essa pitadinha aqui já com certeza atiçou aí a emoção de vocês. E para quem é estudante de medicina veterinária, já fica pensando, poxa, será que a oftalmologia seria bacana? É um caminho bacana? Não tenha dúvida, se ele escolheu e ele tem essa afinidade e ele hoje está tendo esses resultados, foi fruto de muito trabalho e dedicação. E é isso aí, gente. É muito conteúdo para vocês. Até a próxima e o nosso programa fica por aqui. Tchau, tchau. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.